Estamos estudando o livro de Esdras, estamos falando sobre restauração. Essa palavra nem sempre é usada em todos os textos bíblicos que estamos vendo, mas nós chamamos esse período da história, esse período, essa etapa da história do povo de Deus de restauração, porque eles tinham ido para o cativeiro, tudo tinha sido destruído, eles perderam a cidade de Jerusalém, a casa de Deus, todas as casas, a cidade foi queimada, foi destruída, a terra foi despovoada, eles perderam a posse da terra. Então, desde o início do livro de Esdras, estamos vendo como depois de 70 anos no cativeiro, Deus começou a restaurar, mas também foi um período longo, não foi uma coisa que aconteceu dentro de um espaço muito rápido. Eles passaram por várias etapas. Nós estamos aqui agora, nos últimos capítulos de Esdras, falando sobre uma segunda etapa. E temos falado sobre como Esdras era um escriba, um estudioso da palavra, da lei. Então, não fala assim que ele planejou o que eu vou fazer para restaurar, mas como ele tinha se dedicado muito ao estudo, ele era uma pessoa profunda, uma pessoa que tinha se preparado durante muitos anos, provavelmente no início não pensando no que ele ia fazer com isso, mas ele tinha se dedicado à palavra de Deus, e em algum momento que nós não temos esse relato, em algum momento ele se sentiu chamado para voltar para Israel e para usar o dom dele para ajudar, para contribuir para o aperfeiçoamento, para uma nova etapa da restauração. Nós não sabemos o que Esdras pensava, lá eles não têm a palavra, ou precisa de mais gente, ou precisa de um ministério de ensino. A gente não sabe o que ele sabia sobre a situação lá dos que já tinham voltado e o que ele pretendia fazer, mas o relato nos mostra que ele, como sacerdote, como escriba, ele estava envolvido na restauração da lei. A lei não tinha sido perdida no sentido físico, eles tinham a lei escrita, eles não, no tempo de Josias, antes do cativeiro, eles tinham perdido totalmente, ninguém estava lendo, eles descobriram a lei, foram ler de novo. Então, nós perdemos, às vezes nós estamos lendo a Bíblia, mas nós perdemos a importância dela, perdemos o contato com quem escreveu. A lei não é só saber a palavra escrita, né? Não é só saber ler ou ter em mãos, ou ter até um estudo sobre a lei, mas a restauração da palavra é algo importante, e é uma palavra, é um termo que causa um pouco de questionamento, né? Meu pai, John Walker, ele fez alguns estudos, foram transformados em apostila, que nós temos até hoje, que chama Restauração da Palavra. E aí você fica pensando, o que é restaurar a palavra? Ninguém tem a Bíblia. Eu acho que nunca teve tanta Bíblia no mundo, que hoje nós temos tantas traduções, nós temos tantas Bíblias de estudo, nós temos versões audiobooks, né, gravadas, temos tantos meios, né, eletrônicos, né, os arquivos eletrônicos da Bíblia, assim, nunca teve tanto, até naqueles países que proíbem a leitura, proíbem o uso da Bíblia, que se alguém for encontrado com uma Bíblia, pode ser preso, pode ser morto. Eles usam hoje pendrives, eles usam formas digitais, internet, né, para alcançar pessoas com a Bíblia. Então nunca teve tanta divulgação, tanta expansão da palavra, mas a palavra precisa ser restaurada porque nós perdemos o sentido, nós perdemos o contato. A palavra ela é viva, Jesus é o verbo, né? Então nós precisamos encontrar Jesus, mas a palavra escrita tem uma função muito importante, e Esdras estava muito envolvido com essa restauração da palavra. Mas como ele era sacerdote,
ele também chamou sacerdotes para voltar da Babilônia para Israel juntamente com ele, e nós podemos imaginar, nós já comentamos sobre isso, que os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, no exílio, na Babilônia, eles não estavam exercendo suas funções. Em algum momento, que ninguém sabe exatamente quando, surgiram as sinagogas. E as sinagogas, elas tinham a função, não era como o templo, não podia fazer sacrifícios, mas as sinagogas, que estavam muito fortes já no tempo de Jesus, e até hoje, que os judeus, mesmo em Israel, não têm liberdade para fazer uma reconstrução do templo, e as sinagogas, onde tem judeus, onde tem um número razoável de judeus num lugar, eles edificam e iniciam uma sinagoga. E a função principal da sinagoga é a leitura e o ensino da lei. Então, Esdras foi muito, nós não temos assim um registro específico de que foi Esdras que começou o uso de sinagogas, mas foi mais ou menos nessa época, no cativeiro, após o cativeiro, na época de Esdras, provavelmente já tinha sinagogas. Então, essa era a função dele, de restaurar, de chamar a atenção, de trazer de volta para a atenção a palavra de Deus. E para isso, para fazer leituras em sinagogas, não precisa ser sacerdote, mas os sacerdotes eram as pessoas que tinham o encargo dado por Deus de ensinar a lei. Então nós podemos dizer, para ter o ensino da lei, precisava do sacerdócio. E hoje nós vamos ver que para ter um sacerdócio, tinha um requisito muito importante, e é um outro aspecto da restauração que vamos colocar diante de nós hoje. Vamos orar e pedir que isso seja real e que possa ser vivo na nossa vida hoje. Senhor, nós agradecemos a Ti, porque em cada época, em cada etapa da história e principalmente da restauração, porque na verdade hoje, durante muitos séculos, o processo é restauração, porque o Senhor já deu a lei, o Senhor já instituiu tantas coisas, na nova aliança também, e durante o tempo nós perdemos. Então, nós vivemos hoje, como em muitas outras épocas, um tempo de restauração. E vai haver uma restauração plena, uma restauração que vai chegar num ponto para que o Senhor possa voltar. Então, é um assunto que nos interessa muito, porque nós queremos que o Senhor volte. E pedimos que, nesta hora, olhando para a vida de alguém que o Senhor levantou Esdras, o Senhor deu a ele esse encargo, e era algo essencial naquela época e até hoje, para que haja restauração, para que o teu plano possa prosseguir. Nós precisamos de pessoas como Esdras, nós precisamos da função dele, nós precisamos da visão que ele tinha, para que haja essa restauração. Por isso pedimos que o Senhor nos ajude a ver essa necessidade, a buscar, estar abertos para isso, que o Senhor possa também levantar pessoas com essa visão, com esse caráter, com essa dedicação nos dias de hoje. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Então eu coloquei aqui nessa folha para a gente visualizar essas etapas de restauração, que na primeira etapa a gente está sempre voltando, e para a gente lembrar, porque o livro de Esdras abrange duas etapas, dois períodos de tempo bem distintos, separados por várias décadas. Então, para a gente sempre lembrar que o que está acontecendo aqui agora com Esdras é uma segunda etapa, e a gente sempre precisa ter essa visão daquilo que onde que se encaixa, onde se situa. Então, lá no início do livro de Esdras, na primeira etapa, e lembrando que Deus sempre levanta pessoas qualificadas, Deus
Deus é tremendo, ele permite homens maus como Faraó do Egito, como Nabucodonosor de Babilônia e vários outros que, da Síria, que levou as 10 tribos para o cativeiro. Deus permite, a Bíblia usa até o termo que Deus levantou o Faraó do Egito para aquela época. Então Deus permite a existência e que pessoas malignas tenham poder, tenham autoridade, estejam em posições de autoridade em épocas que vai precisar disso. E nas épocas de restauração, Deus levanta, tanto no mundo, Deus levantou Ciro nessa primeira etapa, Deus levantou no tempo de Esdras, que estamos vendo agora, Artaxerxes, um outro rei, que foi muito favorável. Então Deus levanta governantes para apoiar, para dar suporte, para permitir e até abençoar o processo de restauração, mas claro que nada disso teria valor se Deus não levantasse pessoas no meio do povo de Deus para dirigir, para conduzir aquilo. Então Deus levantou Zorobabel na primeira etapa, Deus levantou junto com ele Josué, o sumo sacerdote, e Deus levantou profetas, Ageu e Zacarias. Então Deus levantou pessoas com a visão e com as qualidades necessárias. Então, nessa primeira etapa, o que Deus restaurou? Ele restaurou, quer dizer, iniciou o processo de restauração da terra, para eles poderem ter um lugar para edificar a casa de Deus. Não tem como construir a casa de Deus na Babilônia. Então, é necessário que o povo de Deus, isso sempre lembrando o paralelo natural, no mundo natural, Israel, a terra de Israel, o povo de Israel, faz parte de um processo de restauração. No nosso tempo também isso está acontecendo, mas no seu paralelo, no seu correspondente espiritual, Deus também está levando o povo de Deus para a sua herança. E nossa herança é uma vida coletiva de reino de Deus. O reino pleno, onde Jesus senta no trono e governa todas as nações, isso só acontecerá na segunda vinda. Mas antes da segunda vinda, nós podemos, porque Jesus veio a primeira vez para isso, para trazer o reino de Deus, que é a terra, para nós podemos possuir, para nós podemos habitar nessa terra. E o que nós vamos fazer na terra? Nós vamos construir uma casa para Deus, porque o propósito de Deus é morar conosco. Então a primeira etapa da restauração foi eles voltarem para a terra, eles assumirem novamente a possessão, possuir, habitar, possuir, reconstruir as cidades, morar lá, trabalhar lá, produzir seu alimento lá. Então, a restauração da terra, mas desde o início o foco principal era, chegando na terra, já começar a construir a casa de Deus. Mas a casa de Deus, e essa relação que eu queria trazer, mostrar hoje, que para ter uma casa, eles construíram. O templo existia quando muito antes de Esdras voltar para lá. Então já tinha casa de Deus. Mas para que esta casa pudesse ser verdadeiramente uma casa de Deus, a casa depende de sacerdócio. Tanto é que quando o povo de Israel saiu do Egito, estavam no deserto, estavam no Monte Sinai, não tinha ainda nem tabernáculo, muito menos templo. Eles nem estavam na terra, eles estavam no deserto. O que é que Deus falou com eles em Êxodo 19? Eu quero que vocês sejam, eu tirei vocês do Egito, eu trouxe vocês para perto de mim aqui no Monte Sinai, eu quero que vocês sejam, todos vocês, a nação inteira, que vocês sejam uma nação
de sacerdotes. Porque para ter uma casa, para Deus morar, para ter uma aliança com o seu povo, ele precisa de sacerdotes, né? E aí tem toda a história, como o povo não correspondeu como nação, e aí Deus separou apenas uma tribo, e conhecemos a história. Mas o que eu quero dizer é, a restauração da casa depende, em primeiro lugar, precisa da lei que Deus deu no Monte Sinai. Deus deu para eles a lei, a palavra, a revelação de quem ele era, a instrução, as condições da aliança. A palavra é tudo isso. A palavra não é apenas uma série de regras, de obrigações, de comportamentos, mas a palavra é o caminho para essa aliança, para conhecer a Deus, para que isso fique preservado para todas as gerações. Então a palavra, ela precisa ser viva, vivificada. A gente precisa ter essa palavra atuando na nossa vida, para que a gente possa realmente ter uma relação viva com Deus, que é essencial para que Ele habite conosco. É aliança, é Deus se casar conosco, é Deus habitar conosco. Então, a casa, se não tem o conhecimento de Deus, se não tem a relação com Deus, a casa, Deus não vai morar na casa, ela vai ser uma casca vazia, ela vai ser uma coisa exterior sem sentido. E, de certa forma, era isso que estava acontecendo. Eu acho que, né, com certeza, pelo relato que vamos ver a seguir, nos últimos 2 capítulos de Esdras, Esdras não sabia o que ele ia encontrar. Ele não fazia ideia. Ele ficou chocadíssimo quando ele chegou lá e encontrou uma situação calamitosa, não calamitosa no sentido econômico, inimigos ou coisas assim, mas calamitosa no sentido da aliança do povo com Deus. Eles estavam na terra, estavam de volta na terra. Eles tinham feito a casa de Deus e estavam já repetindo a história. O que era a história? Antes do cativeiro, eles tinham a terra, eles tinham a casa, eles tinham o sacerdócio, eles tinham o governo, mas eles se afastaram de Deus e tudo ficou sem sentido. A casa não servia para mais nada. Então, eles estavam com a terra, estavam com a casa, mas havia necessidade realmente de uma nova etapa, de aprofundar a situação, o processo de restauração, para que tivesse sentido, para que realmente houvesse a restauração. Então, essa segunda etapa com Esdras, ela tem essas 3 partes. A restauração da lei, que é a palavra escrita, que é o ministério de ensino. Então, a restauração, lembre que na primeira etapa, até uma coisa que poderia, se você estiver anotando, que poderia escrever aqui, é que essa primeira etapa de restauração não envolveu o ensino, mas envolveu o ministério profético. Então, essa primeira etapa tinha profetas. Eles estavam apontando o caminho, eles estavam mostrando o que Deus queria, e isso incluía a revelação da aliança, a revelação do conteúdo de quem Deus era, mas não tinha ensino. E sem ensino, as pessoas acabam perdendo. Profecia não é uma coisa que acontece toda hora, e eles acabaram ficando sem verdadeiros fundamentos na palavra. Então, Esdras trouxe a palavra, ele trouxe o ensino, né? Na verdade, nós ainda estamos falando sobre o capítulo 8, que ele nem chegou lá ainda, mas o que ele está levando? O que Esdras está levando de volta para a terra para contribuir? Ele está levando o ministério de ensino, está levando um conhecimento profundo da palavra. E aí nós vemos que para ter esse ministério de ensino, o próprio Esdras era um sacerdote
E ele fez questão de chamar outros sacerdotes. Ele queria que o povo em geral voltasse, ele queria muito que os levitas voltassem também. Vimos que ele ficou esperando até que encontrasse mais levitas para ajudar na casa de Deus, mas ele tinha algo especial com os sacerdotes, porque os sacerdotes seriam essenciais para o ministério de ensino. Então, nós estamos vendo, assim, para ter uma restauração verdadeira do sentido da casa de Deus, precisa da palavra. Mas para a palavra realmente ser ministrada corretamente, quem que tem direito de pegar a lei e ensinar? Não é que é uma exclusividade hoje, principalmente o propósito de Deus voltou para essa visão ampla de que, como fala em 1 Pedro, no livro de Apocalipse, todo o povo de Deus, esse chamado continua, todos são chamados para ser sacerdotes, mas esse chamamento, na verdade, não é correspondido, não é aceito por todos. Como naquela época, Deus queria que todos fossem sacerdotes. E o povo fala, não, Moisés, vai você, a gente escuta de você. A gente não quer essa relação viva com Deus. E isso acontece até hoje. Muita gente quer que alguém pague o preço, que alguém vá, que alguém busque, que alguém procure se relacionar com Deus e depois me conte o que Deus falou. Mas eu não quero pagar esse preço de entrar na presença de Deus. Então, precisa da restauração da palavra, e para ter a restauração da palavra, precisa ter um ministério sacerdotal. E o que Esdras estava fazendo? O que Esdras fez para restaurar os sacerdotes? Ele chamou os sacerdotes para ir com ele, e não só sacerdotes, mas levitas, cantores, porteiros, músicos. Ele chamou cada um a reativar seu chamamento, porque é muito evidente que eles não estavam usando os seus dons lá no cativeiro. Como Esdras, pode ser que alguns tenham estudado, pode ser que alguns tenham se dedicado à sua vocação, mas é muito provável que no exílio eles não estivessem realmente se dedicando à sua função. Hoje nós não vamos entrar muito no capítulo 9, nós ainda estamos fechando o capítulo 8, e é justamente nesse capítulo 8 que tem um texto bem interessante, está dentro de uma história que já falamos um pouco sobre isso. Lembra então que Esdras, um grupo se ajuntou a ele perto do rio Ahava, e aí ele fez o levantamento, não tinha levitas, ele foi buscar levitas, aí um grupo de levitas chegou, e aí ele começou a fazer os últimos preparativos para sair de viagem. E aí ele tinha esse depósito, esse enorme tesouro, que era toneladas de prata, e tinha utensílios, tinha ouro, tinha muita coisa de valor, e eles iriam enfrentar essa viagem com muito perigo, muito perigo. Então a gente lembra que ele proclamou um jejum, eles oraram, pediram a bênção de Deus, a proteção de Deus, porque ele falou, não vou pedir ajuda ao rei. Então, nesse contexto, eu quero que vocês me acompanhem no versículo 24, Esdras 8, 24, e aí diz o seguinte, então, ele pediu proteção de Deus, estão prontos para partir, mas tinha uma coisa importante que ele deve ter recebido uma direção de Deus, sei lá, ele sentiu, antes de partir, de fazer uma coisa importante com todo esse dinheiro, todo esse valor que estava com ele para levar para Jerusalém. O rei tinha dado muito dinheiro, os outros nobres, pessoas do povo de Israel que estavam no exílio também foram ofertando. Então eles tinham muita coisa para levar para a casa de Deus, né? Nós mostramos que todo o foco de Esdras era assim, tudo é para casa.
E o próprio rei entendeu isso, falou assim, olha, você pode voltar e usar esse dinheiro para o que for necessário para a casa. Então, o dinheiro não era para eles. O dinheiro, né, todas as ofertas que tinham sido dadas, não foram dadas para ajudar os pobres lá, ou para esses que estavam se deslocando da Babilônia, deixando tudo que eles tinham. Eu imagino que eles estavam indo com a roupa do corpo, eles não tinham muita coisa, talvez eles levaram, se eles tinham algum valor também particular, mas o dinheiro que foi ofertado não foi ofertado para eles construírem casas, para eles fazerem alguma coisa para si mesmos. E esse ponto da restauração é muito importante, porque Deus levanta, e isso nós encontramos mais de uma vez nos textos do Primeiro Testamento, quando Moisés recebeu a instrução para fazer o tabernáculo, ele pediu ofertas para que eles pudessem, né, não só, na verdade eles não precisavam de dinheiro, eles precisavam das coisas, né, das peles de animais, das coisas, dos tecidos, das coisas que eles iam precisar, precisavam de ouro, precisavam de coisas para fazer os móveis do tabernáculo, mas então ele pediu ofertas e o povo correspondeu de uma forma totalmente assim, além do esperado. E quando Davi pediu também para fazer o templo, muitos anos depois, mesma coisa, houve muita disposição. O próprio Davi deu exemplo, mas o povo deu, e fala que até que as pessoas foram dando, até que eles falam assim, não, chega, não precisa de mais nada. E isso significa que quando se trata da casa de Deus, se nós estivermos envolvidos verdadeiramente na restauração da casa de Deus, evidentemente, se nós estivermos no tempo de Deus, na direção de Deus, foi algo que Esdras, a iniciativa, não tem nada dizendo assim, Deus falou com Esdras para voltar. Partiu do coração dele, mas era o tempo de Deus e era o momento de Deus para fazer, e nós vimos assim que a boa mão de Deus estava sobre cada passo, cada coisa que ele fez em favor da casa de Deus. Quando nós trabalhamos para o nosso nome, para o nosso ministério, para o nosso projeto, aí a coisa não vai. A gente até consegue alguma coisa, mas é aquela dificuldade, aquele empurra, aquela súplica. Gente, eu fico pensando, eu sei que tem muitos projetos que são, aparentemente, são de Deus, obras missionárias, projetos de alcançar a Coreia do Norte, países islâmicos, Ásia, China, tem muitos projetos que são maravilhosos, mas, como eu falei na última aula, nós precisamos constatar se a boa mão de Deus está sobre nós. E um requisito para ter a boa mão de Deus sobre nós, é claro que tem que ter o tempo de Deus, as pessoas certas, tem que ser pelo mover de Deus, mas se nós estivermos empenhados na restauração da casa de Deus, é certeza que Deus confirmará. Nós temos vários exemplos disso nas Escrituras. Então, Esdras estava com uma oferta muito significativa para a casa de Deus. Então, Esdras 8, versículo 24. Então separei 12 dos principais dentre os sacerdotes, Serebias e Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos. Aí ele pesou a prata e tal, e entregou tudo para eles, está relacionado nos versículos seguintes, e aí eu quero pular para o versículo 28. Então ele separou. Essa palavra é muito importante. Vou explicar já por quê. Versículo 28. Então ele
Ele chamou esses sacerdotes, 12 sacerdotes e mais 10 dos seus irmãos. Então, 22 homens ele chamou e entregou. Aí fala que ele pesou, tem tantos quilos de prata, tem tantos quilos de ouro, etc, etc. Então, aí ele entregou os utensílios, relacionou tudo e entregou. E aí, versículo 28, ele fala: vós e esses objetos sois consagrados ao Senhor. Algumas traduções vão falar santos. Então, aqui nós chegamos a mais um requisito, a mais um passo, porque para ter a restauração da lei, precisa da restauração dos sacerdotes. Mas para ter a restauração dos sacerdotes, ele está afirmando para esse grupo de sacerdotes que eles são santos. Ele está dizendo, ele não está dizendo, vocês precisam passar por um período de 10 anos para ver se vocês são santos mesmo, vocês precisam se empenhar para não ter pensamentos impuros, ou vocês têm que fazer isso, aquilo. Claro que a santidade envolvia ações, mas a palavra santidade, né, acho que todos já ouviram isso, ser santo significa ser separado. E é essa palavra no versículo 24. Ele separou. Ele pegou 22 homens e separou esses homens para uma função específica, que era cuidar durante a viagem. Não é cuidar no sentido assim de que eles tinham que ter armas e se defender contra os bandidos, mas eles tinham que ser os responsáveis. Esdras pesou tudo e colocou tudo assim: olha, eu estou entregando aqui está a relação, vocês precisam dar conta disso, porque ele vai falar assim, olha, versículo 29. Não, deixa eu terminar o versículo 28. Vocês e esses objetos são consagrados santos ao Senhor. Então ele está dizendo, olha, tem duas coisas santas aqui. Vocês e essa oferta que está sendo levada. Vocês são santos, ou seja, separados, e essa oferta é santa. Esse dinheiro é santo, veio do Império Persa, podia ter origem, sei lá, ninguém sabia de onde que, se os reis tinham sido éticos, como eles arrecadaram esse dinheiro, mas o dinheiro, a partir do momento que tinha sido separado, ofertado para o Senhor, isso aqui é para a casa de Deus, então, a partir desse momento, esse dinheiro não era mais um dinheiro comum. O contrário de santo não é necessariamente impuro, mas significa assim, né? Eu não estou dizendo que pode pegar dinheiro de origem impura e consagrar ao Senhor. Eu estou dizendo que o dinheiro que vem, assim, o dinheiro, ele é sujo, o dinheiro é impuro, porque ele vai passando as práticas comerciais, as intenções das pessoas, tem muita coisa que contamina, né? Dinheiro é considerado assim uma expressão de um Deus, né? O Deus Mamon. O dinheiro em si tem um poder, tem uma influência que pode ser muito, muito ruim, pode ser um Deus que concorre com o verdadeiro Deus. Mas a partir do momento, e é a mesma coisa da nossa vida, o que é santificação? O que é uma pessoa ser santa para Deus? Claro que vai ter uma consequência, e nós vamos falar sobre isso, tem uma consequência de se separar de impurezas, mas o que Esdras está falando aqui, ele não está fazendo uma avaliação nem do dinheiro e nem das pessoas. Esses sacerdotes, nós não sabemos que tipo de vida que eles levavam. Nós não sabemos, assim como eu falei, provavelmente eles não estavam se dedicando anteriormente ao seu chamado, eles não tinham nem muito como fazer isso. Mas ele estava dizendo, olha, esse dinheiro foi
dado para um objetivo, que é a restauração da casa de Deus. Esse dinheiro é algo que Deus providenciou, que Deus tocou nos corações, desde pessoas simples e comuns até essas autoridades do império. Esse dinheiro, esses valores, esses utensílios, tudo isso aqui, a partir do momento que é destinado para a casa de Deus, ele deixa de ser um valor comum, ele deixa de ser algo que eu posso usar como eu quero. Eu olho para esse texto aqui e eu fico muito assim, isso me comove, sei lá, isso me toca lá no fundo, porque eu não sei o que anda por aí, o que acontece nas igrejas, nas denominações, nos movimentos, nos ministérios, eu não sei, mas eu sei que muita coisa errada acontece, eu sei que muita gente pega dinheiro que foi oferecido para Deus, para a causa de Deus, e usa para si mesmo. Então isso é uma coisa, é pegar algo sagrado e profanar. É terrível isso. Então ele falou com o sacerdote: vocês são santos. Não porque vocês nunca pecaram, mas porque vocês foram chamados para servir ao Senhor. Então, essa separação significa santidade. Santidade no casamento é a separação um para o outro. O que profana, o que suja o casamento? A infidelidade é não ser separado, o marido para a esposa para o marido. É isso que Deus estava dizendo. Tem muitas coisas que Deus não quer. Deus não quer impureza. Deus tinha várias regras e várias coisas que ele falou com o sacerdote e com o povo de Israel, porque ele queria que todo o povo de Israel fosse santo. Mas se nós invertermos as coisas, se nós acharmos que santidade é ter determinados comportamentos, tem até aquelas ideias assim de que você não pode ter um trabalho secular, você não pode, tem até essa ideia assim de que você não pode nem casar se você realmente quiser ser santo, ou você tem que ser um missionário, ou você tem que se retirar do mundo. E a santidade não é isso em si, pode resultar, sim, numa vida totalmente diferente. Mas a santidade procede de algo de ser separado para uma causa que você ama. Se você realmente, o casal que os namorados que vão se casar, daqui para frente eu pertenço somente a você, cada um fala para o outro. Nossa, que duro, que coisa difícil, porque às vezes nós consideramos a santidade ter que renunciar dinheiro, posses, ambições, várias coisas que são, às vezes assim, que a gente quer, mas eu estava pensando, o casamento, se você ama a pessoa com quem você vai se casar, qualquer coisa que você faça para deixar de lado, para ficar com a esposa ou com o marido, não é nada. Eu estava me lembrando daquela frase, Jacó, ele teve que fugir por causa de Esaú e tal, ele foi lá, encontrou Raquel e foi falar com o pai dela, queria casar com ela, e foi o próprio Jacó que falou assim: eu trabalho 7 anos por ela. E aí a Bíblia registra que 7 anos para ele foram como nada, por causa do amor que ele sentiu por ela. Então o que eu quero dizer é, santidade, ser separado, não é difícil. A gente olha para o sacerdote, eu já vou falar sobre os requisitos, assim, o que era um sacerdote ser separado para Deus, e a gente pensa, que coisa difícil, os sacerdotes não podiam ter propriedades, os sacerdotes tinham que guardar certas regras e tal, mas o que acontece quando você está no Brasil e vem
alguém, uma empresa, você se candidatou ou alguém procura você, né? O jogador de futebol, vem um time e fala assim, olha, eu tenho um emprego muito bom para você lá em Dubai, onde é quente demais e longe da sua família, mas por causa do objetivo que é dinheiro, que é fama, que é sua vocação, a pessoa larga tudo, a pessoa se separa para uma profissão, para uma vocação qualquer, porque é algo que a pessoa quer muito. Então, quando Deus fala sobre santidade, nós não podemos colocar santidade, santificação, como uma porção de regras difíceis, e eu tenho que me negar. Sim, a gente tem, a nossa vida natural anseia por coisas erradas, mas quando a Bíblia fala que Jesus, pela alegria que lhe foi proposta, ele abandonou tudo, suportou tudo. Então, a santidade, a separação para Deus é algo maravilhoso, mas é lógico que tem que ser por um chamado, não por uma obrigação. Mas o que Esdras está falando aqui é que os sacerdotes eram pessoas separadas para Deus, eram pessoas que eram santas porque estavam sendo separadas. E nesse momento, Esdras estava separando, versículo 24, separando pessoas já separadas para Deus, já santas para Deus. Ele estava separando essas pessoas para uma função, cuidar desses valores. Então Deus entrega missões, tarefas, incumbências para nós. E ele fala assim, olha, você é uma pessoa separada, você é uma pessoa para mim, né? A separação é para estar diante de Deus, a separação é para chegar diante de Deus e falar assim, o que o Senhor quer? A beleza do namoro, né, é quando duas pessoas apaixonadas, elas estão sempre querendo dizer assim, o que eu posso fazer para te agradar? A pessoa quer se desdobrar, a pessoa quer surpreender com coisas que um faz para o outro. Isso é ser separado para Deus, é amar, é querer agradar, é dizer assim, minha vida existe para você totalmente. Então, aí ele fala, versículo 29, a incumbência, né? Não, eu não terminei o versículo 28 ainda. Esta prata, no meio do versículo, e este ouro são ofertas voluntárias, oferecidas ao Senhor Deus de vossos pais. Então, ele está dizendo, colocando nas mãos desses sacerdotes valores elevados e dizendo, vocês são santos, e essa oferta é santa, e vocês vão cuidar dessa oferta, e vocês vão levar, versículo 29, vigiai e guardai-os até que os peseis na presença dos principais sacerdotes, levitas, cabeças das famílias em Jerusalém. Então, eles receberam incumbência que eles tinham que guardar isso. E, gente, isso pode ser aplicado de muitas maneiras. Quais são os valores que Deus coloca em nossas mãos? Primeiro, Deus coloca nas mãos de lideranças, pastores, líderes, responsáveis na igreja, dinheiro mesmo. Eu tenho lido várias vezes esse texto aqui, e olha o cuidado de Esdras. Ele não pegou um montoado de valores, de ofertas, e falou assim, olha, está tudo aqui, é tudo de Deus, e está aqui, e leva para lá. Ele relacionou tudo, ele foi mais cuidadoso com as coisas de Deus do que ele seria com as próprias coisas. Isso é um exemplo. Em primeiro lugar, essa história nos ensina a cuidar de dinheiro mesmo. Dinheiro que é
ofertada para Deus, quem tem essa responsabilidade, quem é tesoureiro, pastor, responsável, sei lá, qualquer tipo assim, de situação em que a pessoa cuida de valores que são ofertados, ministérios. Então, nós precisamos ser muito, muito cuidadosos com as coisas de Deus, porque elas não nos pertencem. Nós estamos cuidando. Pessoas que trabalham em empresas, pessoas que trabalham no banco, um caixa de um banco, ele tem que dar conta do dinheiro que passa pela mão dele. Se faltar alguma coisa, ele paga do próprio bolso. Então, Deus está colocando coisas nas nossas mãos. Ele entrega, ele confia. Gente, Judas, o discípulo Judas cuidava da bolsa dos discípulos, né? Mas ele agiu errado, ele era ladrão. Mas isso é terrível, porque não era dele, não pertencia a ele. E como eu falei, eu não acompanho nada disso, mas eu sei que muito dinheiro, o dinheiro, assim, é dinheiro do Estado, nem se fala do governo, né? As pessoas não têm responsabilidade com aquele dinheiro, mas dinheiro da igreja, dinheiro, assim, como que nós agimos com aquilo que pertence a Deus. Então, em primeiro lugar, é dinheiro ofertado, mas a Bíblia diz que tudo que nós temos, né? Essa ideia assim, de que 10% pertence a Deus, tem gente que acha difícil, né? 10%, né? Mas a Bíblia não fala que 10% pertence a Deus, é 100%. Tudo que nós temos é de Deus. Você tem um bom emprego, você ganhou, você recebeu, assim, isso é dádiva de Deus. Isso não é brincadeira. Deus abre portas, fecha portas. O que nós temos, propriedade, qualquer coisa que nós temos, pertence a Deus e deve ser tratado como Esdras falou, porque tudo existe para que a casa de Deus seja restaurada. Todo o nosso propósito neste mundo é para que a casa de Deus seja levantada e Jesus possa vir. Nós não deveríamos ter expectativa, interesse, ambição para algo que não seja o reino de Deus, porque a única coisa que vai permanecer, a única coisa que vai satisfazer, a única coisa que vai trazer realmente justiça, igualdade, felicidade, realização, a única coisa, o único sistema é o reino de Deus. Então tudo tem que ser direcionado. Então a gente começa a ver que todas as coisas pertencem a Deus. Tudo que eu tenho, né, assim, aquela ideia errada, assim, bom, com certa dificuldade eu dou 10% e às vezes pedem ofertas, eu até assim me sinto bem, porque além dos 10% eu dei mais uma oferta. Que nada, tudo que eu tenho pertence a Deus, então tudo eu tenho que pedir licença. Tudo que eu vou fazer, uma viagem, uma compra, investir em alguma coisa, eu preciso perguntar, porque sim, Deus colocou na nossa mão, né? Ele colocou talentos, Ele quer saber o que nós vamos fazer com os talentos que Ele deu. Então, todo dinheiro pertence a Deus, mas não é só dinheiro, a nossa família pertence a Deus. Eu não sou dono de nada. Marido, esposa, essa ideia assim terrível de que a esposa tem que obedecer o marido, no sentido assim, de que como se ela fosse uma possessão do marido. Isso não é bíblico. Não é, a esposa não pertence a mim, o marido não pertence à esposa e os filhos não nos pertencem. Deus deu, assim como Ele estava dando esse recurso nessa viagem para que eles guardassem. Esse dinheiro não é para vocês. Os sacerdotes receberam, Esdras recebeu e ele entregou para os sacerdotes, porque esse dinheiro não é de Esdras. O que ele entregou para os sacerdotes era só para eles guardarem e entregarem lá no templo. Mas
o dinheiro também não era daqueles sacerdotes do templo, era para fazer o que fosse necessário para a casa de Deus. Então percebe, todas as coisas pertencem a Deus, mas Deus não toma obrigatoriamente, Ele não controla cada decisão, Ele não nos impede de tomar decisões, mas Ele quer que nós nos sintamos como esses sacerdotes. Vocês são responsáveis. Os filhos que ficam conosco, debaixo do nosso teto, por algum tempo, e quem já está nessa fase de ter os filhos fora de casa, e cada um sua própria casa, a gente olha para trás e fala assim, gente, como passou rápido. Como passou rápido. Né? E o que Deus espera de nós como guardiões da família, dos filhos, né? Ele espera que nós cuidemos não por serem nossos, mas por pertencerem a Ele. E aí você pode levar isso para tantas outras coisas, né? Para os talentos, os dons, né? Os talentos que Deus deu a você não pertencem a você. Se Deus deu a você uma capacidade, um dom de vendedor, de ensino, de empresário, de organização, de criatividade, qualquer que seja o seu dom, isso não te pertence. Isso é algo que Deus te deu para que você possa guardar, para que você possa utilizar, para que você possa usar conforme a ordem dele. E tudo existe para a casa de Deus. Tudo é direcionado, tudo tem uma finalidade para a casa de Deus. Então foi isso que aconteceu. Eles guardaram tudo. Versículo 30, né, os sacerdotes, os levitas receberam o peso da prata, do ouro, dos objetos, né, e aí eles foram, versículo 31, eles fizeram a viagem, versículo 32, eles chegaram a Jerusalém, e a primeira coisa que fala, depois que eles chegaram em Jerusalém, versículo 33, que eles pegaram aquela incumbência, pegaram aquele tesouro e entregaram tudo na casa de Deus. Versículo 34. Tudo foi contado conforme o número e o peso total foi registrado. Maravilhoso isso, o cuidado, isso é uma característica de quem é responsável, de quem é separado para Deus. Então, isso é maravilhoso, isso é realmente uma lição. A gente fala sobre ser separado para Deus, a gente fala sobre santificação. Aliás, assim, santificação, eu não sei, eu tenho a impressão que a gente não escuta muita coisa sobre santificação. A gente escuta sobre ser justificado pela fé, sobre a graça de Deus, e tudo é pela graça, e Deus nos perdoa. E quando fala, às vezes, sobre santificação, às vezes é num sentido mais de peso, de obrigação, mas realmente o propósito de Deus é que ter uma casa. Para Deus ter uma casa, Ele precisa ter um povo em aliança com Ele, e esse povo que está em aliança com Ele é um povo sacerdotal. E por isso que realmente nós temos que voltar, né? Essa restauração que nós estamos vendo aqui com Esdras é uma restauração do ensino que depende do sacerdócio e que depende de santidade. Então, só para a gente fazer uma conexão aqui, então só vou terminar o capítulo 8 e mostrar a conexão com o capítulo 9, o próximo capítulo, para a gente entender a importância. Esdras estava voltando para Israel, ele não fazia ideia do que ele ia encontrar lá, mas ele estava indo para lá com essa missão e com essa compreensão da importância do ministério sacerdotal e a importância do sacerdote ser separado para Deus. E quando Deus coloca recursos separados nas mãos de pessoas separadas,
ele protege, ele não vai permitir que os ladrões peguem. Então, versículo 35, os exilados, e eu acho interessante que isso já foi visto nos primeiros capítulos de Esdras. É interessante que mesmo depois que o povo saiu da Babilônia, saiu do cativeiro e voltou para a terra de Israel, a terra que era deles, ele continua chamando de exilado. Os exilados, isso foi visto nos primeiros capítulos do livro de Esdras. Os exilados, é importante isso. Os escravos hebreus que saíram do Egito, sim, eles foram libertos, eles não eram mais escravos. Mas Deus fala, não se esqueçam que vocês eram escravos, porque é mais ou menos isso. Vocês já saíram do exílio, mas não se esqueçam que vocês são exilados. Por que não se esquecer? Porque nós precisamos entender que nós só estamos livres, e na verdade assim, eles não estavam totalmente autônomos aqui nesse caso aqui, porque eles estavam debaixo do governo persa. Mas os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel. Por que 12? Porque eram 12 tribos. Mas eles não tinham gente das 12 tribos. Não tinha, nunca mais teve a identidade das 12 tribos. Mas Paulo fala em Romanos, Tiago fala na sua carta, as 12 tribos de Israel. Porque mesmo que nós sejamos um pequeno remanescente, um pequeno grupo, e a gente nem sabe, geralmente, nesse caso, eles eram mais das tribos de Judá, Benjamim e os levitas, mas o propósito de Deus é restaurar o todo. E vários profetas falaram, eu vou restaurar, vou trazer dos 4 cantos da terra, vou restaurar todos. Então, a atitude de quem está voltando, de quem está saindo do cativeiro, de quem está vendo algum passo de restauração, nunca deve ser, bom, agora quem manda aqui é a tribo de Judá, o importante é ter a tribo de Judá, ou ter os levitas. Não, nós sempre estamos numa posição em favor do todo. O todo não chegou ainda, não teve uma restauração plena das 12 tribos, mas eles ofereceram 12 novilhos diante de Deus. Elias fez um altar com 12 pedras, sempre representando, sempre tendo o significado de todas as tribos diante de Deus, porque Deus quer o todo, Deus quer restaurar todos. Ele não quer restaurar só uma parte, aqueles que se consideram melhores, mas tem as pessoas nas igrejas tradicionais, tem as pessoas que são que não são carismáticas, ou tem pessoas de igrejas antigas, idólatras, enfim, a gente pode ter um monte de preconceito em relação a outras tribos, mas a restauração, ela precisa representar o nosso coração diante de Deus, ainda que seja um grupinho pequeno, mas que nós possamos estar diante de Deus como orando em favor e crendo em favor das 12 tribos. Então, tinha 12 novilhos, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes como oferta pelo pecado. Então, 12 duas vezes aqui para simbolizar essa oferta em favor de todo Israel. E aí eles deram as ordens, versículo 36, aos sátrapas, governadores, etc. Então, eu só quero mostrar que Esdras, então, o que Esdras esperava? O que Esdras... O que era o sonho dele? A gente não sabe exatamente, mas a gente sabe que ele recorreu ao rei e ele ajuntou o grupo e que o objetivo dele era a casa de Deus.
Ele queria a casa de Deus, ele queria levar a função dele para que a casa de Deus pudesse ser verdadeira, ele queria levar essa oferta, ele queria levar levitas e sacerdotes para preencher mais, né, o serviço, a casa de Deus. Mas o que ele encontrou? Só vou ler o primeiro versículo do capítulo 9. Que vai ser nosso próximo assunto. Acabadas essas coisas, quer dizer, logo que eles chegaram, entregaram todas as coisas, tudo que eles tinham vindo, os documentos, e tudo que eles tinham trazido, acabadas essas coisas, não foi nem Esdras que percebeu nada. Só de Esdras chegar, com o espírito que ele tinha, com a função que ele representava, só dele chegar lá em Jerusalém, lá já tinha sacerdotes, tinha lei lá. O que assim, veio um grupo, né, de exilados, o que eles vão nos ensinar? Mas alguma coisa eles perceberam. Esdras talvez tivesse já alguma fama como escriba, não sei dizer, mas os príncipes vieram ter comigo e disseram: o povo de Israel, povo em geral, mas os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras. Então lembra, nós temos que a santificação é separação. E separação significa assim: eu amo a Deus, então eu vou me separar de outros deuses. E eu vou me separar das coisas que Deus não gosta. Não é eu vou me separar, vou viver uma vida santa, reclusa ou cheia de regras, porque eu quero a fama de ser santo, eu quero ter essa imagem. Não, tudo procede de um relacionamento vivo com Deus, de uma aliança com Deus. Mas ele chegou, Esdras, que veio da Babilônia, eles viviam com outros povos lá também. Mas eles chegaram para a terra e para a casa, mas o povo e os sacerdotes e os levitas não se tinham separado das abominações. Eles voltaram para a terra, tinham outros povos morando lá. Mas eles não se separaram, e nós vamos explorar isso nas próximas aulas, mas assim, só lembrando sempre que Deus não é racista, que Deus nunca teve nenhum problema com Raabe em Jericó, com Ruth moabita, e com ninguém que fosse de uma outra raça. Deus nunca teve problema com raça. Ele sempre falava: não se misture com outros povos, porque isso vai levar vocês para longe de mim. E vocês vão seguir outros deuses e vocês vão quebrar a aliança comigo. Então, veja só essa linha de restauração e o que Esdras representava. Eles estavam na terra, tinham a casa reconstruída, mas eles não tinham santidade. Eles não tinham se separado das abominações, das coisas que faziam Deus querer ficar longe. Deus falou desde o tempo de Abraão, falou assim: olha, o povo que vive nessa terra, eles estão fazendo abominações. E quando essa abominação chegar ao ponto máximo que eu não puder suportar mais, então eu vou tirar deles e dar para vocês. Então não é superioridade de raça, não é uma questão étnica em si. Tinha essa ligação de ser descendente de Abraão, mas o ponto de Deus era a aliança com ele. Aqueles que queriam, por amor a ele, por relacionamento com ele, que quisessem realmente se separar. E talvez eu acabe falando mais sobre isso, não vou ter tempo hoje para ler todos os textos, mas eu só queria assim, mostrar uma visão geral do que era a separação.
a separação que Deus queria para todo o povo de Israel, originalmente. Êxodo 19 fala: vocês vão ser o meu tesouro peculiar. Vocês vão ser minha propriedade, toda a terra é minha, mas eu queria um povo, já que os outros povos não me conhecem, não sentem, não me conhecem, então eles não estão em aliança comigo. Mas eu queria que vocês fossem o meu povo, a minha esposa, os meus filhos, os meus amigos. Eu queria toda uma nação separada de tudo mais, para ser exclusivamente, né? A última frase aqui em verde é ser exclusividade para Deus. O casamento mostra isso, é exclusividade. Não é que o casal não se relaciona, não tem, assim, inclusive assim, a família cresce e pode crescer muito, mas a questão é que para ter um verdadeiro relacionamento, ele tem que ser exclusivo. Ele não pode, o amor, nesse sentido, é difícil a gente definir isso, porque Deus ama a todos, Deus quer um amor amplo, uma inclusão ampla, mas o relacionamento tem que ser puro. E o relacionamento, ainda mais com a contaminação do homem, da humanidade, com Satanás e com as coisas que são longe de Deus, que são contrários a Deus, então não pode ter mistura com isso. Deus quer que haja uma inclusão ampla, mas essa inclusão ampla, ela depende de uma exclusividade. Então, tem vários textos que falam sobre isso, mas eu só vou colocar o resumo aqui. Ser santo é ser separado. Então, você é separado para fazer algo, e você é separado daquilo que é ruim. Então você é separado para viver, né? Assim, eu acho que essa parte positiva, ela sempre deve aparecer em primeiro lugar, porque se eu começar a pensar, eu tenho que ser separado de impurezas, de tudo que é contaminado. Deus fala várias vezes, eu quero que vocês separem entre o que é limpo e o que é impuro. Eu quero que vocês se separem de coisas erradas. Então, isso é importante, mas se não for baseado assim em ser separado para Deus, para um relacionamento com Ele, para uma aliança com Ele, fica uma coisa muito legalista, obrigatória e sem sentido. Então, os sacerdotes, quando Esdras falou com os sacerdotes, vocês são separados para fazer algo. Então, eles foram separados para levar a arca, eles eram separados para oferecer sacrifícios a Deus, sacrifícios de animais, incenso, cheiro suave, e tem em Levítico 21, acho que tem outros lugares que fala que eles ofereciam o pão de Deus. Deus, ele tem fome. Deus, ele quer se alimentar. Então, é algo que satisfaz. Né? Às vezes fala assim do cheiro suave que agradou, que satisfez. Deus se satisfaz às vezes com um cheiro, né? Mas ele também quer um pão, né? Que é assim aquilo que é o nosso amor, é nossa aliança. Isso se torna um alimento para Deus. Então o sacerdote, ele falou assim: sacerdote, vocês não vão, o que vocês iam achar? Se o cozinheiro, se os garçons, se aqueles que trabalham num restaurante para servir o alimento, se eles estivessem ao mesmo tempo com uma mão assim mexendo com lixo, com sujeira, você não ia querer aquele pão. E Deus está falando assim: eu quero pessoas separadas da impureza. Eu quero um pão que possa realmente ser puro e verdadeiro. Ele fala assim, deles estarem diante de Deus. Simplesmente, está na minha presença. Né? Marcos 3, quando Jesus foi chamar os discípulos, ele fala assim, ele chamou fulano fez a lista para estar com ele. Os discípulos largaram tudo. Eles eram santos. Eles eram cheios de problemas.
mas eles eram santos porque eles ouviram o chamado, eles quiseram estar com Jesus. Então, ser separado é ser separado para estar diante de Deus. A recusa do povo de Israel, tudo bem que era por causa do medo que Deus apareceu com relâmpagos e trovões, era muito assustador, mas o povo se recusou a estar na presença de Deus. Eles tomaram uma decisão, eles falaram assim, eu não quero, você fique na presença de Deus. Mas o ser separado hoje, né, como Hebreus 12 afirma, nós não estamos mais no Monte Sinai, que causa pavor, mas nós estamos diante do Monte Sião, Jesus que abriu o caminho. Então nós devemos ansiar, é uma sede, é um desejo. Não é fácil, porque a gente não vê com os nossos olhos, a gente não ouve uma voz audível. Então tem muitas coisas que sim, são difíceis para nós. Mas ele quer que nós tenhamos esse desejo de estar diante de Deus. Eles tinham a incumbência de ensinar a lei. E eles tinham a incumbência de abençoar em nome de Deus. Nossa missão não é amaldiçoar, nossa função é abençoar. Abençoar em nome de Deus. Então, esses são pelo menos alguns dos aspectos que nós vemos assim, que os sacerdotes, e em última análise, que Deus quer que todos nós sejamos sacerdotes. Então é o nosso chamado de estar diante de Deus. Agora, sim, ele falou, vocês precisam se separar, né, basicamente de todas as impurezas. E aí ele fala, né, vocês não podem casar com uma prostituta, com uma pessoa que não seja uma pessoa realmente digna. Então tinha regras, né, para o casamento. Eles não podiam nem entrar em luto por qualquer pessoa. Eram algumas coisas que Deus colocou sobre os sacerdotes daquela época, assim, mostrando que eles não podiam se contaminar por estar em contato com o cadáver, alimentação, né? São coisas, algumas não são regras vigentes para nós hoje, mas assim, todas são significativas, porque são aspectos assim daquilo assim, se você quer levar a arca, se você quer oferecer o pão de Deus, então isso vai, assim, então eu não quero me contaminar, eu não quero estar envolvido com essas coisas, idolatria, pessoas que chamavam os mortos, as coisas que Deus abominava com os povos e costumes errados. Então, tudo era algo para se separar. E olha só, eles tinham talvez uma das coisas mais difíceis para a gente pensar, os levitas e os sacerdotes, toda a tribo de Levi, eles não podiam ter uma possessão, eles não tinham uma propriedade, uma tribo, uma região que era só deles. Então ele falou assim, vocês como estão separados para mim, vocês não vão ter propriedade, vocês vão depender de mim. Então a gente pensa, gente, que duro, né? Mas estar em comunhão com Deus, Jesus falou sobre isso. Falou assim, olha, se você quer ser meu discípulo, você vai abandonar tudo, até parentes próximos, não no sentido de não cuidar deles, mas é uma prioridade. Você vai colocar Jesus acima de tudo. E ele falou assim, ninguém abandona família, propriedades, vocações, e sem receber 100 vezes mais, né? E o que você está trocando assim, o valor que você tem de ser um separado para Deus é incalculável. Então, esse é o chamado, e então nós estamos prontos para, já da próxima vez, a gente entrar, ver o que Esdras vai fazer diante dessa situação, porque ele estava
pronto para ensinar, ele estava levando os sacerdotes, ele tinha enfatizado a vocação deles de serem separados para Deus, mas ele chegou e todo mundo, sacerdotes, levitas, povo em geral, todo mundo estava contaminado, não tinham se separado. Então Esdras não encontrou uma situação assim, está tudo mais ou menos em ordem, agora vou ensinar, nós vamos melhorar algumas coisas. Não, ele encontrou uma situação muito, muito triste, mas isso nos mostra que realmente para ter restauração da terra, restauração da casa, restauração do sacerdote, da lei do sacerdócio, nós precisamos ter a restauração de santidade, em que Deus nos mostre, porque tem muita coisa para acontecer para a casa de Deus ser restaurada. E Deus vai dar recursos, Deus vai abrir caminhos, mas Ele não vai fazer isso se nós não estivermos separados, santificados ao Senhor. Então, que nós possamos entender e corresponder e abrir a nossa vida, porque nós não temos um padrão, não temos a santificação, mas a santificação consiste nisso, né? De ser realmente separado, de amar, de considerar a causa dele acima de tudo. O apóstolo Paulo, ele foi separado. Atos 13 fala assim, que eles oraram e estavam ministrando ao Senhor, o Espírito Santo falou assim, separai Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Então, e depois Paulo fala, separado para o Evangelho. Então, que nós possamos sentir esse convite, porque é um convite maravilhoso, ser convidado, como os exemplos que eu dei, ser convidado para casar com a melhor pessoa do mundo, nosso noivo, ser convidado para uma função dos sonhos, você larga tudo. É a pérola de grande valor, é o tesouro escondido no campo, é aquilo que tem um valor acima de qualquer outra coisa. Então, o separar-se não é um peso, não é nem um sacrifício, é simplesmente a gente ver o valor muito superior e entender que a casa de Deus não vai ser restaurada sem pessoas separadas para isso. Senhor, que esta visão possa realmente encher nosso coração, que o desafio de hoje, que o Senhor possa nos mostrar, que o Senhor possa abrir caminhos. Nós sabemos que o Senhor pode abrir as portas, providenciar, usando quem o Senhor quiser. O Senhor pode o Senhor pode derramar muitos recursos e muitas oportunidades, mas nós queremos a restauração da Tua palavra, nós queremos a restauração do verdadeiro sacerdócio e queremos a restauração da santidade, para que isso seja algo sólido e permanente e válido diante do Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.